Daniele Gandarilhas, eu sou designer, tenho trabalhado já há alguns anos especificamente na área de design de joias. Eu tenho minha própria empresa que chama Tupini Kingdom. Venho de uma formação acadêmica mesmo em desenho industrial, agora venho estudando um pouco de marketing, que eu acho que é muito importante, principalmente para quem tem um negócio, que o designer ele precisa, né, se comunicar mais com o mercado. Às vezes só a formação da graduação não nos dá essa noção tão completa, né? A Tupini Kingdom tem 2 anos, mas eu já tive uma outra empresa antes também nessa área de joia, porque eu mudei um pouco o perfil, mas já tem mais ou menos uns 5 anos que eu tô empreendendo, né? Trabalhando por conta própria. Não, na verdade, assim, nunca tinha pensado em trabalhar com design de joias, até porque não era uma coisa estimulada dentro da faculdade, não era uma área de estudo ali propriamente, né? Tangenciava, mas nunca tinha estudado isso. E aí apareceu uma oportunidade de estágio, que era próxima à faculdade, foi uma coisa meio que assim, é o que eu posso fazer porque é perto e quero ter algum estágio, quero ter alguma experiência. Eu sempre preferi produto, mas acho que até por uma influência mesmo acadêmica, o forte era o design de móveis e eu queria ir por essa área. E fui trabalhar com joias pela oportunidade que surgiu, né? Falei, bom, preciso começar a me inserir no mercado e vou por aí. Só que deu muito certo, dali eu já fiz feira em outros estados, expondo, né, com essa empresa onde eu estava, e eu via ali, né, principalmente nas feiras, a resposta já das clientes. Peças que eu mesma tinha desenhado, né, já do início ao fim, a peça completa, e eu via a cliente, nossa, que lindo! Aí eu ficava ali, né, observando, já toda orgulhosa, falei, ai, caramba, foi eu que fiz, e as pessoas estão comprando, né? Trabalhei em várias outras áreas do design, né, de embalagem, gráfico, sinalização, experimentei de tudo, assim. E foi bom também hoje, assim, pra mim, porque na minha empresa também eu faço tudo. Então, se tem que fazer uma parte gráfica, eu sei fazer, entendeu? E aí me sinto mais pronta para atuar em outras áreas que não fica fechada só numa coisa específica, né? Eu acho que essa visão do todo é muito importante a gente manter. Claro que todo mundo, em certo momento, acaba se especializando, mas acho bom não perder a visão do conjunto. Então, na verdade, quando era mais nova, eu não sabia nem o que era designer, né? E eu achava que era uma coisa meio que publicidade, assim, comunicação, algo por aí. Arquitetura, na verdade, era meio que um somatório disso tudo. E eu vi que eu queria fazer isso quando era, na verdade, que eu não sabia que era isso, mas quando era muito pequena, uma amiga de uma amiga da minha mãe, ela trabalhava com publicidade e ela chegou em casa um dia com um desenho assim de um perfume que ela estava desenvolvendo na empresa onde ela trabalhava, tinha a embalagem do perfume, não sei o quê. E eu achei aquilo o máximo, o trabalho dela, e aí eu falei com a minha mãe, mãe, eu quero fazer o que a tia Denise faz, que eu não sabia nem o que era. E aí isso era bem pequena mesmo, e eu lembro que eu ganhei dessa tia Denise uma mala que ela era exatamente nas cores RGB e ela vinha escrito assim, design. E eu nem fico, já ficou aquela mensagem subliminar, assim, e eu nem sabia o que era. Conversando com um menino da minha turma no colégio, ele, eu vou fazer desenho industrial no vestibular para a ESD. O que é ESD? Aí ele falou, da UERJ, não sei o quê. Eu falei, então vou fazer também, acho que é isso que eu quero. Acabou que eu passei e ele não passou. Mas aí que eu via, eu falei, nossa, aí era isso que eu tava procurando e eu não sabia, né? Assim, eu acho que é inevitável ter a influência da faculdade, né, da onde eu venho, que tem uma influência muito forte do design alemão, né, Bauhaus, isso é uma coisa que fica, assim, para o bem ou para o mal, para você falar não quero isso, ou absorver, mas aquilo fica no seu inconsciente. Eu acho que é muito difícil você, né, fugir 100%. Então essa é uma influência grande, assim.
Mas eu não gosto muito de me apegar a pessoas, sabe? A referências muito pontuais, porque acaba você mimetizando um pouco, né? Assim, e eu acho interessante pegar várias influências. Eu acho que tudo, o designer, ele é uma esponja, né? Ele se influencia por tudo que está ao redor, assim. Você vai numa exposição, aquilo ali fica, né? Você vê um filme, lê um livro, até conversando com uma pessoa, vê a roupa dela, vê a decoração, tudo. É uma coisa que você não sabe depois em que momento que aquilo ali vai vir. E aí parece para algumas pessoas que é uma inspiração divina, né? Nossa, mas vocês criativos têm uma coisa, né? Não, é porque acho que as pessoas que trabalham com criatividade realmente estão mais atentas aos detalhes, às influências que estão em todos os lados, né? Na natureza, principalmente, acho que a natureza é uma influência muito grande para, né, para muitos designers e artistas em geral, porque é uma coisa que é inesgotável, né? Mas eu acho que a diferença é essa, porque a pessoa que trabalha com criatividade, ela fica com o olhar mais apurado, né? Percebe algumas coisas que os outros também estão ali, estão vendo, mas não estão, né? Às vezes, assim, viagens mesmo, eu tirei várias fotos, assim, que minhas amigas, caramba, como é que você viu isso? Eu não tinha visto isso, né? E aí pela foto, que já é aquele recorte ali da sua visão, é que a pessoa vê com seus olhos aquilo que ela não tinha visto. Então, acho que as influências é o mundo, né? Você tá com um olhar atento para tudo. Claro que tem estilos, assim, que Art Nouveau, uma coisa, né, muito forte. Os designers mesmo de móveis, que para mim, apesar de eu não ter seguido por essa área, são uma referência muito forte, né? Sérgio Rodrigues, acho que ele tem uma coisa assim de ter trazido essa coisa do design brasileiro, que é muito questionável, algumas pessoas não querem design brasileiro, enfim, mas de ter uma estética diferente, né, de romper com algumas tradições, enfim. Isso eu acho que fica na gente, assim, você pode não aplicar isso no seu dia a dia, vou fazer uma coisa seguindo essa tendência, mas tá lá na sua cabeça, né? Olha, acho que a importância do meu trabalho são duas, né? A importância que ele tem para mim e a importância que ele tem para o cliente, né? Bom, para mim, o meu trabalho, a importância é como para qualquer pessoa que não tenha um trabalho criativo também. Você vive daquilo, né? Aquilo ali, eu acho que falam muito, né, de criatividade, que você vive de uma coisa que eu amo, mas aquilo é uma coisa prática também. Você vive daquele trabalho. Então, ele é o meu sustento, né? É o que eu gosto de fazer, mas também é o que eu preciso fazer no dia a dia. Então, tem essa relação de ser uma coisa que é agradável, mas também que você precisa fazer, né, coisas práticas que às vezes são tão burocráticas como qualquer outro trabalho, né? Eu gosto de desmistificar um pouco esse lado do trabalho criativo como uma coisa que é sempre linda, maravilhosa, né? Então, ele tem essa importância no meu dia a dia por ser disso que eu vivo, né? E eu acho que é importante, eu vejo importância pelo lado do meu cliente porque eu tô atendendo uma expectativa que muitas vezes é alta, né, de algo que o cliente deseja. Principalmente porque eu escolhi trabalhar com uma área do design que não é o necessário. Eu não trabalho com o que é necessário para os outros, eu trabalho com aquilo que as pessoas desejam no seu íntimo, né, eu trabalho com as emoções, com aquele pedido de casamento que ela espera e vem através de uma aliança e que ela não vai esquecer nunca mais. Então, o nível de expectativa é muito alto. Então, acho que tem essa importância que eu vejo, assim, de atender a isso, né? Uma mulher que quer estar bem vestida no seu dia a dia, mas ela economizou para comprar aquilo, não é como se fosse uma coisa banal que ela compra como se não fosse nada, entendeu? Tem uma importância para a pessoa. Então eu sinto essa responsabilidade do que eu faço.
claro que, como eu falei, a gente, por ter um olhar mais apurado, às vezes parece que vê aquela ideia do nada, que na verdade não é do nada, mas eu acho que principalmente o designer que ele vem de uma formação mesmo acadêmica e tudo, pra que eu vou ficar estudando 5 anos se eu no final vou ficar dependendo de inspiração divina, entendeu? Acho que não é bem por aí, a gente tem que ter um método, até porque em alguns momentos essa inspiração pode não vir e você não pode deixar a pessoa na mão. Então ela continua contando com um bom resultado. E você tem que estar preparado para entregar esse resultado, mesmo que ele talvez não seja, né, o novo iPhone, uma coisa assim disruptiva, uma coisa totalmente inovadora, mas vai ter qualidade, vai estar bem feito, né, vai atender às necessidades, e isso você consegue através de método. Pesquisa, né, desenvolvimento de alternativas, testes, e aí você vai seguindo e vai sair um resultado, né? Então você tem que ter, digamos, seria o padrão, mas na verdade é como se fosse a carta na manga, porque claro que você na verdade sempre quer surpreender, né? Sair um pouco, faz o processo, mas você quer ter uma coisa que fuja disso. Mas no mínimo você tem que saber fazer isso aí para entregar alguma coisa no final. Não é que vai ser sempre assim, porque também eu acho que a pessoa que trabalha com criatividade, se ficar sempre atuando assim, né, acaba ficando uma pessoa um pouco engessada, né, sempre dentro do método, sempre ali, né, no passo a passo. A gente precisa fugir um pouco, mas para fugir você tem que saber do que você está fugindo, né, para desconstruir você tem que construir primeiro. Vai da minha avaliação pessoal, mas também do cliente, porque eu trabalho com varejo, né? Então, assim, é venda, depende da opinião do cliente. Se ele não gostar, ele não vai comprar. Então, assim, ainda tem um outro ponto que eu trabalho também ligado à moda, né? Porém, eu tento fugir um pouco disso, de questão de tendência de moda, né? Porque eu acho que a joia, ela tem que ser uma coisa perene, entendeu? Tem que durar. Mas se é pro dia a dia, se é para ter conforto, se é para mulher usar aquilo ali e não ficar incomodando. Então, a estética é importante, porque estou falando no meu caso, né, de joia. Claro, né, não tem como fazer uma joia que seja feia, porque aí já não adianta ela... Aí é super confortável, mas é horrorosa, ela não adianta. Mas também, por outro lado, não adianta ela ser super bonita e toda vez que a mulher usar, ela... Ai, mas está me incomodando. Eu uso esse brinco, me dá uma dor de cabeça no final do dia... E isso realmente, entendeu? Claro que ergonomia, né? Às vezes com joia, como eu falei, não é uma coisa assim tão forte quanto numa cadeira que vai te dar uma dor de coluna, você vai cair, vai ter problemas realmente, mas é importante. Então eu vejo assim, um bom projeto é quando ele atende essas duas coisas de uma forma assim bem equilibrada, né? A forma e a função. E claro, como eu trabalho com comércio, tem toda uma questão também de formulação de preço, que é importante, porque o design às vezes fica como se fosse um projeto assim separado do resto do negócio, né? E eu acho que isso é muito importante tentar conectar, né? Que é o que eu venho tentando fazer agora, estudando marketing, enfim. O produto ele precisa estar alinhado com toda a estratégia de posicionamento da empresa, de precificação do público-alvo. Então, se você tem um produto que é bonito, tem uma boa ergonomia, tem tudo, mas é um preço totalmente fora do seu mercado, será que isso é um bom projeto? Né? Eu acho que é talvez um bom produto ali, né? O produto em si, mas não um bom projeto, né? Porque eu acho que o projeto ele engloba todos os requisitos projetuais, e os requisitos vão ser inclusive do preço, né? Então eu acho que o bom design é aquele quando o cliente ele olha e é uma questão de 1 segundo, mesmo sem ele ter feito faculdade de administração, de marketing, de design, de nada disso, ele olha e fala, é bonito, veste bem, tem o preço que eu acho que vale, vou comprar. E aí você sabe que está tudo certo. Porque muitas vezes é bonito, veste bem e a pessoa, ai, mas está muito caro. E aí se é uma pessoa que fala isso, você pensa, talvez essa pessoa especificamente não tenha visto valor nisso.
ou não tenha condições de pagar por isso. Mas aí quando mais uma fala isso, mais uma faz aquilo, e você vê um produto lindo que não é vendido, que fica encalhado, vamos dizer assim, fala, bom, esse produto tem algum problema de projeto, né? Porque se ele é bonito, se ele atrai, por que ele não é vendido, né? Então, assim, é um conjunto mesmo. E aí, quando isso tudo tá bem alinhadinho, o produto é vendido. Eu acho que o nosso objetivo é esse, né? O design, ele desenvolve produtos para o mercado, né? Então, se você não vende, ele não cumpre o final, né, da função dele, que começa no projeto e termina no mercado, na venda. Então, tem um produto que foi o primeiro que eu lancei quando eu criei a minha marca e me deu uma certa insegurança por estar trabalhando sozinha, não ter assim alguém para aprovar e falar, olha, tá legal. E eu lembro que na época eu chamei alguns amigos meus, assim, o que você acha? E enfim, era uma linha inspirada em versos do Drummond, que falava de sentimentos e sensações. Então, as joias traziam questões assim internas, né? Tinha essa coisa da joia se comunicar com o lado interno das pessoas, que é a coleção Museu Sentimental. E aí uma peça específica, né, que eu faço ela até hoje, já tem alguns anos, é o escapulário de corações, que é uma coisa que eu acho que todo mundo já... O lado do diabinho e o lado do anjinho, né? Todo mundo fala, o diabinho tá me tentando e aí eu não posso. E aí eu fiz esse escapulário, que é um colar que você usa um lado pra frente e um lado nas costas, que um lado é um coração com o chifrinho, outro lado é o coração com as asinhas. E, enfim, fui botar isso no mercado, fui fazer um evento e a aceitação foi ótima, mas assim, realmente a coroação da coisa, né, quando eu percebi que a mensagem estava sendo compreendida, que não era simplesmente um produto bonitinho, enfim. Quando eu estava no evento e uma criança, devia ter uns 8 anos, uma menina, viu na vitrine e falou para a mãe, eu preciso desse colar. Aí ela, minha filha, mãe, essa sou eu. Porque ela viu que ela era um capetinha e um anjinho, né? Essa sou eu. Eu falei, gente, a criança de 8 anos entendeu a mensagem, né? Ela não viu só como um produto ali de consumismo, entendeu? Ela entendeu que aquilo ali traduzia sentimentos. Eu senti, a partir desse depoimento, né, da menina, eu senti segurança do que eu estava fazendo também, porque no início a gente fica um pouco perdido, assim, será que eu estou fazendo certo, né? E aí eu senti isso, eu falei, bom, eu acho que estou mesmo no caminho certo, né? O que eu estou fazendo está sendo bem visto, bem aceito e compreendido, né? Esse ponto é complicado, né? Mas eu acho mais fácil até falar da visão do público, né? Eu acho que realmente, que talvez seja uma culpa dos próprios designers. Eu acho que é uma profissão ainda pouco compreendida, principalmente pelo fato do termo ter sido muito banalizado, né? Ser usado em várias coisas que na verdade não são design, não são projeto, né? São apenas estética. E acaba que o público às vezes não entende. Fala, mas você fez faculdade? Mas por quê? Né? Como se não fosse necessário. Acha que é uma coisa que qualquer um... Claro, qualquer um pode fazer, mas qualquer um pode fazer várias coisas e mesmo assim fazer faculdade, né? Você só vai ter, como eu falei, no momento que você não tem aquela inspiração divina, você vai saber fazer. O comportamento profissional é diferente, né? Mas eu acho que assim, entre os designers também, talvez... na universidade, está todo mundo junto ali, você não sabe ainda qual caminho vai seguir, e são todos designers, né? Depois, quando se formam, cada um vai para uma área, e aí tem as suas associações separadas, né? E alguns nem têm, e perde essa visão, eu acho, do todo, né? Tem ainda uma dúvida, porque a profissão não é regulamentada, eu sou a favor de regulamentar, até para termos uma visibilidade junto ao poder público, enfim, a profissão ter uma força mesmo maior, mas alguns designers são contra. Então, claro, nunca a gente vai ter, né, concordância de todos, mas
tem visões assim que às vezes não integram, né? Não tem uma luta comum, vamos dizer assim, que, vamos dizer, na medicina, claro, tem as mesmas variações de especialidade como tem no design, né? Você tem vários, mas tem um conselho geral, né, que une todos os médicos. Você sente eles como uma classe. Eu acho que o design, eu não sinto tanto isso, né? Essa coisa assim, tem mais assim como se fossem guetos, né? Galera do gráfico, galera da internet, do produto. E eu acho que não é tão unido como uma categoria, assim, né? É bem característica realmente a evolução da informática, né? Como eu tinha comentado, eu tirava foto no início da faculdade com máquina analógica, né? Hoje em dia não tem mais porquê você perder tempo. Eu lembro que gastava muito dinheiro, inclusive, revelando 1000 coisas e ampliando, e era caro o processo. E hoje não é mais tão necessário, né? Você já filtra ali no computador o que tá bom, o que tá ruim, você só imprime o que você quer de fato. E o que eu percebo mais claramente foi essa evolução da tecnologia, né? Que às vezes, né, alguns profissionais, algumas pessoas, até às vezes o cliente acha que a gente é só um operador, né, de Photoshop, um operador de câmera, um operador de... Mas não, são ferramentas que vão auxiliar no nosso trabalho, mas elas sozinhas não fazem nada, né? Então, assim, o processo, o método, isso tem um pouco de mudança, sim, mas eu acho que a principal está nas ferramentas, né? Nas possibilidades por exemplo, da prototipagem rápida, né? A própria joalheria evoluiu muito a partir disso, que antigamente não se usava, né? Era uma coisa ainda muito artesanal, e a joalheria hoje está numa evolução mesmo, seguindo por esse lado mais tecnológico, né? E de uma produção mais industrializada. Eu espero com o futuro que minha marca cresça, né? Ganhe mais projeção, seja mais conhecida. Quero seguir eu já comercializo online, quero fortalecer esse canal e vejo um crescimento realmente. É o que eu, né, busco, espero que aconteça. E no design como um todo, né, como eu comentei, eu acho que o design ele vai com o tempo ter esse papel na sociedade de uma ferramenta estratégica, né, que pode ser aplicada em várias empresas, em várias áreas, e espero que ganhe relevância mesmo, que as empresas consigam compreender o papel do design e o público final também, para valorizar inclusive mais esse profissional, que às vezes é um pouco desvalorizado. Meu conselho, né, para um designer que está começando é que, assim, busque, apesar de já ter um foco, às vezes você entra na faculdade já sabendo exatamente o que você quer fazer, não ignore as outras áreas, né? Porque essa visão do todo é muito importante. Esteja sempre atento, né, ao seu redor, assim. E eu acho que o designer tem que buscar essas áreas, como eu comentei, que são correlatas, né? Uma formação mais ampliada para ele deixar de ser e ser visto, mas para deixar de ser visto ele precisa ter o conhecimento como simplesmente um operador, né? Então ele tem que se capacitar, acho que além do design, ter uma noção de administração, ter uma noção de marketing. Eu acho muito importante buscar esses conhecimentos para você conseguir se comunicar com o mercado, deixar de ser simplesmente alguém que cria projetos que não tem aplicação prática, muitas vezes, que é normal que a gente saia da faculdade assim, né, com uma coisa às vezes um pouco utópica, né, criando projetos que não necessariamente vão ser aplicados, mas depois no dia a dia isso vai ser cobrado. Então, se prepare, né, estude bastante. É uma área que, tudo bem, a gente pode criar e vai se virando, sem a necessidade, às vezes, de se aprofundar no estudo. Mas se você se aprofundar, com certeza você vai ter
bons resultados.